E começamos com 26 minutos de atraso, está um trânsito do na segunda circular e connosco no helicóptero temos Diogo Constantino. Ora bem, boa tarde a todos. Viste os temas que temos na lista? Linha diagonal. Pronto. Deixa-me... Ui, tanta coisa. Tanta coisa. Está aqui a bronca do Chrome, ou nem por isso? Não. Então, mas isso é que era fixe. Que esta semana tínhamos drama. Ui, falta de drama não há esta semana. Esta semana temos excesso de drama até. Estou a propor que o título deste episódio seja uma destas três coisas, ou algum derivado, que é Vibe Coding um Snap de bootloader em Rust, fora de serviço, ou duplamente cancelado. Bem, eu vou avisar-te já, porque sou eu que tenho de fazer a vinheta do episódio, no GIMP. Só para ficarem a saber, as vinhetas dos episódios, com o boneco e o texto e isso tudo, sou eu que faço no GIMP com camadas pré-feitas. E Vibe Coding Snap de bootloader em Rust não cabe na vinheta, ok? A não ser que eu faça uma letra muito, muito pequenina e aí ninguém consegue ler o que lá está. Portanto, ou é Vibe Coding Snap ou é bootloader em Rust. Os dois não dá. Mas eu gosto de decidir o título do episódio no fim, depois de já termos abordado não sei quantos assuntos, que é para ficar com aquela impressão geral do elan, da coisa, o zeitgeist, e gajo, para falarmos disto e tal, olha que bonito, pronto. Então o que é que andaste a fazer? Conta-me lá. Andei a completar uns projetos engraçados que eu tenho aqui em mente, um dia destes vou revelá-los. Estive a ver uns vídeos sobre LoRa, Long Range Mesh Static. Porra, nunca consigo pronunciar isto. Olha, curioso. Isso é... Estás-te a meter nessa... Isso é pior que a droga, não sei se Eu sabes. sei, por isso é que eu vou meter nisso. Mas estás a ver, é mais uma vez, aquilo que eu estava a descrever antes de começarmos a gravar. Eu tenho demasiados interesses. E por acaso, há um rapaz que mora aqui ao pé de mim que me fez a proposta de nós começarmos a desenvolver uma rede de mesh static. Sim? Coisa. Sim. A minha casa fica numa elevação. Sim. E eu tenho uma linha direta de visão com a cidade mais próxima, que também fica numa elevação. E, portanto, eu tenho linha de vista com essa cidade. E como tenho acesso ao telhado, porque eu tenho um sótão que dá acesso ao telhado, eu facilmente instalaria uma antena para um posto reprodutor de de coisa. Um nó, sim. Um nó, exato. Agora não consigo dizer também. Isto é contagioso. Meshtastic. E eu pensei que era uma boa. Era um projeto engraçado. Para quem percebe de ondas de rádio e espectro radiofónico e luminoso e isso tudo, as ondas têm um comprimento de onda mais longo, têm mais facilidade em propagar-se a longa distância. É por isso que, por exemplo, luz vermelha se propaga com mais facilidade a longas distâncias do que... Só em Amsterdão. Neste momento estou a ouvir as gargalhadas enlatadas do público em estúdio. Bom, mas indo direto ao assunto, como esse rádio é baseado em frequências com um comprimento de onda maior, tem uma relativa facilidade em propagar-se a longas distâncias. O problema do comprimento de onda mais comprido, mais longo, é que não transporta muita informação. Ou seja, tu não vais conseguir, com esse comprimento de onda, transmitir assim uma grande quantidade de dados. Tá. Mas funciona para coisas simples como mensagens de texto, por exemplo. Dá para fazer uma espécie de SMS, um chat, uma coisa assim do género, em cima dessa rede, que depois se propaga através de nós, que atuam como estafetas, para passar a mensagem de um nó para o outro. É uma rede que funciona de forma autónoma, ou seja, se tu romperes um dos nós da rede e se houver um nó ao lado que esteja a funcionar, o nó anterior liga-se a esse e aquilo vai saltando de nó em nó. Portanto, é muito resistente a toda a espécie de interferências ou problemas e emergências, desastres naturais, essas coisas todas. De modo que é uma coisa a testar.
Eu não sei se em Portugal não... Acho que em Portugal não precisa de licença para operar naquele espectro. Não. E, portanto, é catita. E mais, essas comunicações podem ser encriptadas. Mas normalmente não são. Digo-te já. Mas podem ser. Ser. O Luís estava aqui a dizer no chat que há uma comunidade de Telegram dedicada ao Meshtastic. Sim, existe, eu estou lá, estou praticamente a seguir porque é impossível seguir aquele conteúdo, aquela avalanche de conteúdo todos os dias. É insuportável. É curioso estar a dizer isso porque eu estava a pensar em metermos um nó no centro do Linux da Sertã. Olha que conveniente. Isso era fixe, até para as pessoas começarem a testar e tudo. Eu não sei se vamos ter muito sucesso naquela zona porque a Sertã fica ali num vale e sim, não, para isso poder funcionar a uma distância um bocadinho mais longa ias precisar de um nó num ponto mais elevado que depois fizesse a retransmissão. Uhum. Mas era uma boa ideia. Eventualmente podíamos fazer... A rede Meshtastic pelo país está muito implantada. Está mesmo muito. Eu não fazia ideia. Sim, há uma grande adesão das pessoas, principalmente desde o apagão, mas já antes havia algumas pessoas. Mas nota-se que depois do apagão que expandiu bastante. Eu estava a pensar em levar uma pessoa ao evento, que é já no próximo dia 23, e fazermos lá uma investigação de onde é que seria fixe colocarmos o nó. E depois vemos com a junta se conseguimos meter lá ou não. Podíamos fazer testes com um emissor e um receptor para testar as comunicações e isso tudo, e depois instalar esse nó. Esse nó podia depois fazer a ligação para aqui onde eu estou a morar e depois para o outro sítio onde estão esses amigos que também querem experimentar, e fazíamos uma rede com pelo menos 3 nós para fazer testes e eventualmente expandir-se-ia aos poucos. Sim, o mais fixe é estar ligado a tudo, não é? Não é só estar isolado, até porque isso não tem piada nenhuma. Mas eu vejo alguma utilidade em redes dessas isoladas e encriptadas. Até porque não sei se consegues, mas pronto. É por isso é que se tenta e se testa. Pronto. Para ver se conseguimos. Se não conseguimos, há de haver outra solução qualquer. É que a vantagem deste tipo de redes é que ao não estares isolado das outras pessoas, tens os outros nós a fazer relay para ti. Sim, claro, mas isso é o princípio da resiliência, lá está esta palavra horrorosa, da rede. Uhum. Se um dos nós é eliminado por qualquer razão ou não está a funcionar, tens um não alternativo, etc, etc. E, portanto, funciona um bocadinho como o nosso cérebro à medida que envelhecemos. Porque é uma coisa curiosa do envelhecimento dos seres humanos é que o nosso cérebro vai perdendo neurónios. Em alguns casos, dependendo da pessoa e dos hábitos que a pessoa tem, vai perdendo mais ou menos neurónios. Mas a coisa curiosa é que quando nós perdemos determinados neurónios em certos circuitos, os nossos circuitos adaptam-se e adotam outras vias alternativas para transmitir a informação de um neurónio para o outro. Uhum. Portanto, é uma coisa que até é parecida com esse princípio de funcionamento. Sim. Eu acho que nos temos de preparar para que num futuro não muito distante, na eventualidade de termos uma forma de governo mais autocrática e que não ache graça às pessoas discutirem determinado tipo de ideias, ter uma rede que se pode furtar à vigilância e à punição. É para isso que serve a Darknet. É uma boa ideia e é uma ideia saudável e é uma ideia que convém, é interessante que se mantenha na reserva, na eventualidade de. E portanto, estou a fazer uma pescadela de olho no áudio. Uhum. Não sei se conseguem ouvir. Sim, ouve-se a pálpebra a bater uma na outra. Exato. Como as asas de uma farfalha. Uma borboleta. Bom, adiante. Foi mais ou menos isso que eu andei a fazer. O que é que eu não fiz? Perguntas tu. Não. Não fui ver a inauguração do Cineclube da Sertã ontem à noite. Então. Porque acabava muito tarde. Aquilo ainda é um esticãozinho até onde eu moro. No dia seguinte era preciso levantar cedo. Enfim, uma chatice. De modo que acabei por não ir. Mas eu sei que correu bem. Foi inaugurado. E a pessoa que deu um pontapé de saída para aquilo
nos enviou um link de uma coisa muito interessante que eu não conhecia, que é o DCP-O-Matic. E o que é isso? dcpomatic.com, link nas notas, que é um software que converte vídeo, áudio e legendas para o formato DCP. E o que é o formato DCP? Eu por acaso não sei o que quer dizer DCP, é um formato de cinema e, portanto, é o formato mais utilizado nos cinemas em todo o mundo por projecionistas e salas profissionais de projeção de cinema, etc, etc. Portanto, e é software livre. Olha que giro. Portanto, fica a dica, se vocês quiserem fundar um cineclube, se quiserem passar uns filmes dentro do domínio público, obviamente, ou se tiverem licenças para passarem esses filmes. Claro, há filmes Creative Commons. Vocês podem converter para formato DCP e entregar aquilo a um projecionista e ele, ok, fixe, puma, e toca a projetar. E comer pipocas e essas coisas todas nojentas que vocês fazem nas salas de cinema. Francamente, às vezes, para gozares bom cinema, não precisas de uma sala de cinema. Às vezes basta um lençol, um projetor, uma catrefada de amigos, um bom filme e já tens entretém. Pronto. Acho muito bem. Olha, eu que há dias estava a usar o Nextcloud e reparei que estava muted e que estava constantemente a receber constantemente também não, mas frequentemente a receber notificações a dizer que eu estava a falar, mas que na videochamada do Nextcloud Talk eu estava muted. Que é uma funcionalidade engraçada porque é uma coisa que acontece frequentemente em videochamadas, as pessoas estarem a falar e estarem a falar para o vazio, as outras pessoas não as ouvem e elas perguntam-se, então porquê é que esta gente está-me a ignorar? São todas más pessoas, não gostam de mim, não me respeitam, mas não, afinal estás só muted. Isso acontece-me com muita frequência e eu às vezes tenho o microfone ligado, o que diz muito. Mas pronto, é mais uma razão para usar Nextcloud Talk, estão a ver? Olha, e entretanto, mais interessante, no mundo empresarial sente-se cada vez mais o apertão para obrigar os profissionais a usarem a inteligência artificial. Detesto essa expressão. Pronto. Eu gosto mais de lhe chamar inteligência artificial. Pronto. E eu estava numa apresentação, numa reunião, em que estava um dos gestores a dizer que as consultoras como a McKinsey dizem que a IA aumenta a produtividade até 80%. E eu rio um bocadinho, infelizmente, acho que ninguém deu por isso, mas pronto. Citar a McKinsey para mim é revelador, porque a McKinsey é o cancro das organizações. Mas eles disseram McKinsey e disseram outras. A Deloitte e aquelas merdas. Essa nunca ouvi falar. Mas outras sim, disseram várias e eu quando eles disseram McKinsey eu rio um bocadinho porque lembrei-me de ti. Eu se estivesse nessa reunião eu vomitava um bocadinho dentro da boca. Direto. Eu achei aquilo hilariante, porque onde é que esta gente tem dados suficientes para fazer afirmações destas? Impressionante. Eu estou a dizer isto essa pessoa era portuguesa ou era estrangeira? Era estrangeira. De que país? Não interessa, porque o que ele está a dizer não podes dizer. O que ele estava a dizer era que os consultores estavam a dizer aos gestores dele que era assim. E pois, os consultores, essa famosa figura responsável por destruir o tecido produtivo das empresas. É verdade. A troco de um dinheirão para dizerem umas obviedades ou asneiras completas. Sim. Eu nunca entendi a figura do consultor, francamente. Não, entendo. Agora, aquilo que frequentemente existe é só uma tentativa de se auto-justificar, de justificar a sua própria existência, a sua relevância e o facto de estar a receber rios de dinheiro. É o chamado Bullshit Jobs, que é o nome de um livro, tendo passado já por várias empresas. É a figura do gestor intermédio, que é aquela pessoa que está ali a tentar justificar o seu posto de trabalho. Os economistas... Não, mas citar a McKinsey para mim é um selo, uma garantia de não.
Não, para mim é um selo automático de rejeitar. Pronto. Então, aproveitei que estavam a querer tanto que a gente utilizasse inteligência artificial e terem-me encarregado de utilizar a inteligência artificial para automatizar uma das tarefas que eu faço regularmente. Diz. Posso só fazer uma coisa no instantinho? Desculpa, isto é para o momento de efeito sonoro. Pronto. Isto acabou de ser a minha mão a bater na testa. Portanto, é uma tarefa que eu faço regularmente, conheço bem a tarefa, que eu domino bastante a tarefa e consigo verificar bem os resultados do que é feito. Então eu decidi que fazer uma utilização diferente de inteligência artificial, algo que ainda nunca tinha feito, que é vibe coding. Posso dizer que está menino Constantino, eu vou escrever uma carta para os seus pais, vai levar para casa e eu quero esta nota assinada e vai ficar de castigo e não vai ter recreio, vai ficar ali no canto da sala com o chapéu de burro a olhar para a parede. Posso dizer que está a ser uma experiência interessante. Interessante? Sim, interessante no sentido de ser curiosa. Eu estou a fazer isto porque é uma coisa pequena. Eu queria ter essa experiência de ter feito pelo menos uma vez para compreender melhor. E então decidi que para fazer estas automações eu ia utilizar Python. Não só porque é uma língua que eu conheço, mas também que é provavelmente a linguagem de programação que estes modelos de linguagem dominam melhor. Não sei. Mas sim. E então comecei por gerar uns prompts, escrever uns prompts, aliás, para aquele que gerasse algum código que fazia tarefas que eu sabia que iam ser necessárias para entender mais ou menos como é que eu teria que fazer os prompts e qual era o tipo de respostas que eu ia obter, portanto, qual era o código que ele ia gerar para eu usar. Portanto, a ideia não era usar isto já, era só ter esta experiência assim mais básica e depois deitei fora aquilo, foi só para perceber como é que eram as coisas. E então comecei. Diz. Conclusão, percebi que mais ou menos para onde é que eu tinha que ir, como é que eu tinha que fazer os prompts e atirei aquilo tudo para o lixo e comecei de novo. Eu resolvi estruturar o código com módulos e que se alinhavam mais ou menos com as etapas das tarefas que eu realizo semanalmente para neste âmbito. E então também decidi que ia usar WSL e LXD para correr isto dentro de um container de LXC, que ajuda-me a manter o meu ambiente de trabalho assim um bocadinho mais limpinho e dá algum isolamento também ao código e comecei a fazer assim e olhei para lá e pensei, olha, isto normalmente eu utilizo aqui uma coisa que é um script, um bloco de código de uma linguagem de programação que eu não domino de todo, para a qual nunca olhei. Eu olho para lá e consigo perceber mais ou menos o que é que faz, mas pronto, não é algo que eu possa dizer que saiba programar naquilo, que é uma linguagem que chama-se Power Query. É uma linguagem de produtos da Microsoft. E então disse-lhe assim, olha, implementa isto que está nesta linguagem, mas em Python. E ele de facto fez. Depois comecei a construir à volta, portanto, as componentes que iriam permitir a esse script inicial ligar-se às fontes de dados que iriam ser necessários e a gerar o output que eu queria que gerasse no formato que eu queria. E tudo isto foi relativamente rápido, foi poucos minutos e foi simples. Mas logo aqui começou para ver a diferença que faz estar aqui um humano com experiência a controlar a coisa. Porque vi coisas que se calhar uma pessoa sem experiência de programação ou sem conhecimento de programação ou com pouca experiência de programação e especial em Python nunca iria detectar. E é a diferença entre ter um código
de qualidade e ter um código que simplesmente funciona ou que achamos que funciona. Às vezes parece que funciona e tem lá pequenos detalhes que fazem com que não seja de facto a fazer aquilo que a gente quer. Os detalhes, o que é que tu apanhaste? Pronto, para já, não é todo totalmente previsível que ele siga as instruções de forma consistente, o modelo de linguagem. É sempre necessário verificar se o que é feito difere do que nós queremos e do que pedimos anteriormente de outra maneira ou da mesma maneira. Mas felizmente a forma como aquilo está implementado no VS Code, ele permite observar o processamento que ele está a fazer, portanto a racionalização da resposta ao pedido que nós fizemos com o prompt. Também é possível obter uma descrição das mudanças antes delas serem aplicadas de forma definitiva. Também ele pede autorização para executar comandos. Portanto, ele não executa nenhum comando sem autorização. Ele também faz tipicamente uma descrição. Mas espera, antes de continuares, há aqui uma informação que está em falta que acho que é muito importante. Sim. Qual é o modelo de linguagem que estavas a usar? Neste caso, ao princípio eu estava a usar um GPT qualquer coisa, não me lembro qual é que era, e depois... Da OpenAI? Provavelmente. Eu não me lembro exatamente qual era o modelo. Mas depois... Mas isso era importante, porque apesar de tudo, e apesar de eles estarem todos a convergir, há diferenças importantes mas entre eles. A maior parte desde isto que eu fiz foi com Claude 4.5. Era aí que eu queria chegar. Pronto. Claude Anthropic, sim. Pronto. Ele também, no fim, faz uma descrição do que fez e o que eu recomendo é que verifiquem, olhem para lá quando ele está a fazer estas coisas com atenção e verifiquem tudo. Okay? Também recomendo que tipicamente peçam coisas relativamente pequenas, porque a qualidade entre fazer coisas grandes e pequenas pode notar-se, porque se pediram coisas grandes, provavelmente o vosso prompt não é o mais preciso possível, ou melhor, possível pode ser, mas não é o mais preciso, não é ideal. Ou então escrever um prompt gigantesco durante um monte de tempo e aí também se podem ter enganado na mesma, até porque é demasiado grande, gastaram muito tempo, estão cansados, whatever. Não é só isso, eu acho que passa por um problema de interpretação. Eu tenho feito testes com o DeepSeek, também experimentei o ChatGPT e não sei o quê para produzir determinadas coisas, e eu noto que de facto, se tu tiveres um prompt muito complexo com vários matizes, a máquina é burra o suficiente para ou se baralha ou cumpre um dos requisitos do prompt, mas ignora outros e depois aquilo sai uma cauda de pescada com cabeça de coelho, enfim. Com o GPT isso acontecia mais, com o Claude acontece muito menos, há que ser honesto, mas tipicamente é porque eu tenho pouca paciência para escrever prompts. Mas uma abordagem modular e passo a passo é mais indicada e aquela que funciona melhor de qualquer maneira. Sim. Porque permite que a máquina execute uma tarefa de forma faseada e, portanto, cumpre bem a primeira parte da tarefa e depois não é só isso, é porque depois o output também é mais pequeno ou menos complexo, também podes rever o código e dizer assim, deixa lá ver, o que é isto? E depois queixas-te e insultas a máquina e dizes, olha lá, minha o que é esta linha tu estás o quê? E depois a máquina diz, tens toda a razão, vamos rever o código e vamos fazer coisas de outra maneira. Isso é extremamente... Porque é sempre aquela linguagenzinha... É muito irritante. Isso irrita-me e também me irrita quando eu dou por mim a dizer vamos. Já estás a antropomorfizar a maquineta. Eu esforço-me bastante para não fazer, mas de vez em quando estou a escrever porra, já vou apagar já esta frase. Exatamente.
E isso irrita-me muito. Mas sim, idealmente façam pedidos, prompts curtos, mas o muito precisos. E tenham tentem ser o mais precisos possível. O truque é esse. Sabes qual é o paralelismo que eu faço? E peço desculpa se vou ofender alguém. A intenção não é ofender. A intenção não é ofender ninguém, não é pintar as pessoas de uma forma negativa, não tem nada a ver com isso. Mas quem tem familiares ou amigos que estão no espectro do autismo, e eu conheço uma ou duas pessoas, e já trabalhei com pessoas autistas, e as pessoas autistas em contexto profissional têm grandes virtudes, sobretudo quando se trata de organização de trabalho e tarefas com muita precisão e isso tudo. Mas de facto, e uma coisa que eu tive de aprender enquanto pessoa que está só um bocadinho no espectro do autismo, mas não completamente embranhado, é que quando estás a lidar com alguém que tem um autismo mais profundo, não digo autismo profundo, mas um autismo mais vincado, que se tu queres descrever uma tarefa, uma coisa que tu queres que a pessoa faça, olha, por favor, faz isto aquilo, tens de ser muito preciso nas etapas, na descrição das etapas, nos objetivos a atingir e como atingir os objetivos. E se tu fores capaz de fazer isso, a pessoa faz tudo 5 estrelas. Mas não pode haver objetivos difusos, não pode haver tarefas difusas, onde uma pessoa que não esteja no espectro do autismo improvisa e, ok, não vale a pena, faço isto assim de maneira que eu achar melhor. Uma pessoa que esteja no espectro precisa de balizas. Direção, que sim. Sejam guias e que lhe deem segurança e ok, é isto que eu tenho que fazer desta maneira, etc. E se for assim, funciona lindamente. Eu fico com essa impressão de que os LLM são um pouco como quando tu queres que eles cumpram tarefas de código e assim, tens de falar com eles como se estivesse a falar com uma pessoa no espectro do autismo. Olha, com todo o respeito por quem está no espectro. Eu não estou convencido disso. E já vou explicar porquê. Mas pronto. Façam prompts pequenas e muito precisas. Outras recomendações. Quando geram código, que é uma coisa que vocês podem fazer muito, façam também prompts que peçam para comentar e documentar o código. E para manter tudo isso atualizado enquanto estão nos ciclos de ir alterando incrementalmente as coisas, ajuda muito a tentar a perceber o que é que está feito e além de ser boa prática de programação em geral, vai ajudar-vos a entender melhor o que está a acontecer. E tu nunca notaste no produto final que há uma discrepância na descrição e na documentação do código e o código em si? Não. É tudo coerente? Sim. Não há nenhuma parte, por exemplo, em que está documentado cardinal, comentário, esta parte do código faz isto e isto e isto, e depois tu lês o código e dizes assim, não é nada disso que está aqui. Não. Isso eu não vi. Mas vi outra coisa mais interessante, que é fazer erros super básicos de lógica. Por exemplo, estás a querer comparar duas strings e quando não queres saber se a frase começa com uma letra maiúscula ou se tem letras minúsculas e maiúsculas, portanto então a única coisa que queres é que tenham os mesmos caracteres. Tipicamente o que tu fazes é converteres tudo ou para maiúsculas ou para minúsculas, as duas frases, e comparar só quando elas estão normalizadas da mesma forma. E vi-los a fazer sem fazer este esforço. Intencionalmente subiu todas para maiúsculas e a outra string ele não fez nenhuma operação deste tipo. Isto é um erro básico de lógica. Pois, mas isso é que é uma coisa óbvia. Quem percebe disso já vai dizer claro que sim, todos sabíamos isso, mas o facto é que os LLM não têm raciocínio lógico. São uma máquina, são um autocomplete turbinado. O que os LLMs fazem, o nome LLM é muito mau, porque isto são apenas sistemas de previsão estatística de texto. Exatamente.
E as pessoas... Inferência estatística turbinada, que é como lhe chamo. E as pessoas atribuem-lhe características que eles de facto não têm ao chamarmos-lhe IA. E ao chamarmos LLM, as pessoas nem sequer atribuem significado nenhum, pensam que são 3 letras, a maior parte. Outras, como é uma expressão bastante obtusa, também não processam bem o real significado do que aquilo é. Inteligência artificial é um truque de marketing, porque de facto aquilo não é uma inteligência. Ainda está muito longe de ser isso. Sim, e para citar o Cory Doctorow, tentar aumentar o poder de computação dos LLM é como fazer reprodução selecionada de cavalos na esperança de que eles se transformem em locomotivas. Não vai acontecer. Um cavalo é um cavalo, nunca vai ser uma locomotiva. Isso é outra coisa. A outra recomendo que eu faço é façam testem tudo. Tudo o que for feito no vosso código ou em relação ao vosso código que seja para ser repetido, por exemplo, os deployments do código de um ambiente para o outro. Façam testes e repitam várias vezes as operações. Podem usar o próprio modelo para fazer esse teste, mas dizem-lhe para seguir estritamente os passos documentados para realizar essas operações. E atenção, sejam explícitos quanto ao ser estrito a seguir isto, porque senão ele vai inventar. Ele vai saltar passos e peçam para que, se ele detectar a necessidade de se desviar por algum motivo, avisar e pedir autorização. Podemos falar do que aconteceu. Na semana passada eu ainda li algumas reportagens sobre casos de empresas a quem aconteceram azares. Olá, sim. Diogo, bem-vindo ao modelo de programação. Fiz aquilo que tu mandaste e apaguei toda a base de dados, incluindo os backups. Mas isso são modelos que estão a ser... para fazer isso. Isso são modelos que estão a ser usados de forma agêntica e com permissões prévias para utilizar as coisas, que não é o caso aqui. Mas que ainda assim, quando vocês mandam executar um procedimento, tenham este cuidado. Ele vai pedir sempre autorização para cada comando, mas eu já tentei várias vezes em que não fui explícito o suficiente sobre o quanto estrito eu quero que ele seja a seguir aquele procedimento que está documentado, que ele se desvia. E se desvia dentro da própria sessão, desvia-se entre sessões e isso é interessante. É interessante, portanto, interessante não, é perigoso. Pode ser perigoso ou não ser, porque se vocês estiverem com os cuidados adequados, não é. Para além disso, gastem muito tempo a rever e a limar arestas. Aproveitem o facto destas ferramentas automatizarem imenso trabalho para fazer mais trabalho. Eu, por exemplo, a maior parte do código que foi gerado em 20 minutos. E passei 3 dias, estou há 3 dias a afinar. A depurar? Mais ou menos. O código, já lá chego. Mas passei mais tempo a escrever procedimentos e com o próprio modelo e a testar os procedimentos e a ver como é que ele se desviava dos procedimentos e tudo isso. E a escrever documentação para ajudar utilizadores e quem vai vier a utilizar isto, e a testar essa documentação do que de fazer o código em si. O código em si é relativamente pequeno. E eu consigo testar, já tinha realizado o procedimento em relação àqueles dados uma vez, eu tinha os resultados já perfeitamente testados com o método antigo, tradicional, mais ou menos manual, e portanto tinha dados que podia comparar com o processamento feito com este código novo. E eu rapidamente consegui ver, detectar e resolver os bugs todos e obter os mesmos resultados de forma consistente. Portanto, a parte do código em si foi testado muito rapidamente e os bugs resolvidos muito rapidamente. Isso de facto foi muito vantajoso. Mas depois passei muito tempo nestas arestas todas a testar procedimentos de deployment, a testar testes, a gerar testes novos,
gerar documentação, a testar documentação, a apurar a documentação para ser mais útil, mais direta e vantajosa. Menos verbosa. Em alguns casos. A documentação tem que ser verbosa, mas. Em alguns casos, ele, por exemplo, gerou. Quando eu pedi para gerar a documentação, houve uma altura em que eu disse: ok, tenho isto aqui, tenho um fecheiro README que tem aqui o essencial, o mais básico do que eu preciso, mas eu quero mais documentação. Eu quero sinopses da utilização de todos os comandos. Eu quero documentação da arquitetura de uma forma expandida. Eu quero documentação técnica a explicar os detalhes técnicos todos. Está bem, tu queres muita coisa, mas ao menos pediste por favor? Nunca. Eu nem peço por favor às pessoas, quanto mais a um robô. Pá, não, isso nós sabemos que tu és um bocado bruto. Sou uma besta. Somos todos. E passei um bocado a olhar para lá, ver o que é que fazia sentido ou não, e a dizer-lhe, tira estas secções inteiras porque isto não interessa ao menino Jesus. Portanto, muito isso. Mas não tenham medo de pedir coisas grandes. Eu disse há bocado para pedirem coisas pequenas, mas quando é para simplesmente pôr lá algo que não existe e que é apenas uma base de trabalho inicial, não tenham medo de pedir. Por exemplo, pedi para ele gerar a documentação toda e ele gerou a documentação toda. E agora estou a ir documento a documento a ver o que é que faz sentido e o que é que não faz sentido. E a testar tudo. Se pedirem para ele reimplementar coisas como eu pedi, façam verificações de sanidade do que está a ser feito, porque é altamente provável que ele tenha tomado liberdades criativas. Liberdades criativas, gosto muito dessa expressão. Eu, por exemplo, eu pedi para ele reimplementar um documento e ele simplesmente tirou de lá algumas partes que eram críticas do documento. Uhum. Ele só tinha que fazer copy-paste, basicamente, de um documento, tirar uma secção de um documento e criar um documento novo, só com aquela secção. E ele alterou o documento. Mas pronto, isto, às vezes, ele vai fazer coisas que parece que é inteligente, mas ele não é. Ele apenas acertou. Não é. ele apenas faz. Foi preciso em relação ao que vocês estavam a pedir. E ele também não é burro. Apenas foi impreciso em relação ao que vocês. À vossa intenção. É que uma coisa é o que vocês querem, outra coisa é que vocês pedem. O processo de introduzir um prompt é quase uma tradução e uma explicação da intenção e do objetivo final em termos muito cuidadosos. Por isso é que eu fiz o paralelismo com pessoas no espectro do autismo, porque de facto eu vejo aí muitas semelhanças na interação. Há uma pergunta que me está a queimar a língua e eu tenho a certeza que as pessoas estão a ouvir isto e estão também com a mesma pergunta. E problemas de segurança e vulnerabilidades potenciais? Neste caso, não, porque é uma coisa que não tem uma superfície grande. Sim, um scriptzinho de Python para correr internamente Sim, e tal. O que ele está a fazer é extrair dados de um lugar, filtrar e carregar para o outro lado. É aquilo que a gente chama um ETL. Portanto, aqui não há esse risco. Mas há algumas coisas que ele fez estavam não no código, não a gerar código, mas a gerar o ambiente, que ele meteu a gerar o ambiente também, o contentor da LXC, ele que gera. Há algumas configurações que ele fez que não são ideais. Mas pronto, não são assim? problemáticas. Tem permissões a mais, mas neste caso, tendo em conta que só há um utilizador dentro do contentor e que dentro do contentor não há mais nada, não é um problema. Nesse contexto não é um problema, mas imagina que alguém está a fazer o mesmo tipo de trabalho numa coisa que é para produção em grande escala e que está exposto. Nesse caso eu tinha de fazer um prompt diferente do que eu fiz. Porque dá para explorar essas vulnerabilidades num contexto diferente. Sim, mas estas
estas vulnerabilidades existem frequentemente quando as coisas são feitas por humanos. E aliás é por isso que ele fez, né? Olha que sim. Garanto-te, com muita experiência a ver exatamente o mesmo tipo de problemas feitos por humanos. O problema aqui são sempre os humanos, sim, é isso? Os humanos é a tua visão da coisa? Sim. E o que é que eu acho? Isto é de facto uma cena que pode ser útil, mas... e pode ser útil para duas tipos de pessoas diferentes. Para quem não sabe programar, porque é relativamente fácil obter uma coisa que funciona, mesmo que não seja o melhor código do mundo, faz na mesma o que a pessoa quer, mas beneficia também muito por programadores com experiência, mais do que por programadores com pouca experiência. Eu acho que para programadores com pouca experiência pode ser até perigoso. E acho que, por exemplo, ele para mim escolheu algumas dependências no código que estavam longe de ser ideais, e se calhar um programador com pouca experiência não ia apanhar isso. Eu, como tenho mais experiência, apanhei. Havia lá mais uns detalhes assim desse tipo, que vem da experiência, de facto, do conhecimento e da experiência. Uhum. Por falar nisso, e eu tenho aqui uma transição muito bonita para fazer, então, para dentro do episódio. Uhum. Primeiro, tu estavas a culpar os seres humanos e eu não deixo de me lembrar daquele filme que teve origem naquele livro do Arthur C. Clarke, que era um visionário da ficção científica, que de facto, quando tu lês o 2001 Odisseia no Espaço e depois vês o filme do Kubrick, baseado no livro, ficas fascinado porque tens ali um exemplo clássico de um agente LLM que está encarregado de gerir os sistemas de uma nave espacial que vai na direção de Júpiter, e ele segue o prompt à risca, de género, o quê? Os seres humanos estão aqui a estragar a missão? Bom, então tem que me ver livre dos seres humanos. E depois um gajo chega ali, Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. E é um clássico. É um clássico. Portanto, eu recomendo a toda a gente, se não viram o filme, vão ver. Se já viram, vejam outra vez. Pronto. Porque agora, então, ainda se torna mais oportuno. Pois outra coisa, o Windows 11, a Microsoft teve recentemente, por causa do diretor executivo da Microsoft, como é que ele se chama? Satya Sim, o sádico Nutella. O sádico Nutella empurrou toda a gente na Microsoft para adotar IA no desenvolvimento interno dos produtos da Microsoft, mas também na promoção do marketing dos produtos da Microsoft, ao ponto de tu teres IA embutida no editor de texto, no Notepad e outros disparates do género. E aquilo tem-lhes corrido muito, muito, muito mal. O Windows 11 neste momento está a tapar buracos com equipas de engenheiros a tentar perceber que asneiras é que foram feitas, que código é que vai ter que ser deitado ao lixo, etc, etc, porque acho que eles se precipitaram. E provavelmente têm engenheiros a escrever código com assistência desse tipo de ferramentas. E provavelmente houve ali muita coisa que não passou o crivo e que foi injetado sem que se previssem as consequências disso. Eu tenho medo de voar nos próximos anos em qualquer avião que tenha sido produzido pela Boeing, porque a Boeing é famosa por delegar, fazer outsourcing por exemplo, desenvolvimento de software. Todas as empresas fazem. Dos computadores de voo. Todas as empresas fazem. Nesse caso tenho medo de voar. Pronto. Seja num Airbus, seja num Boeing ou num Embraer, porque se o código sai dali e não é revisto como deve ser e não é testado como deve ser, na aviação, é muito provável que venha a dar asneira. Na aviação os controles são super estritos. Pois são, mas não são perfeitos e não são infalíveis. Eu tenho acompanhado a temática da aviação comercial há alguns anos, continuo a acompanhar e sei de acidentes, desastres, incidentes que vão ocorrendo porque os controlos são apertados, mas não conseguem apanhar tudo. Há casos de aviões que perdem o controlo porque o software
cumpre a sua função de maneira não intencional. Há casos de aviões que são construídos com peças que são fabricadas com padrões menos exigentes e que depois dão asneira. Há toda uma malha de problemas que se acumulam e o software também é uma delas, e no mundo do software então vamos ver isso com cada vez mais frequência. Mas eu trabalhei na área da aviação e pelo menos na Europa eu te garanto que é difícil acontecerem coisas más. Claro que eu concordo com aquilo que estás a dizer, mas não é impossível. Nada é impossível. Há sempre qualquer coisa que escapa ali às malhas. Dizer que uma coisa é impossível, seja em relação ao que for, tem sempre o significado que tem, porque há sempre quem possa dizer que uma exceção qualquer, seja o que for. Mas outra transição bonita. Esta história dos LLMs e do vibe coding e de criar código e aplicações desenhadas por máquinas, portanto tu pedes à máquina, quer uma aplicação para fazer isto, ou quer um programa para fazer aquilo, ou quer um script tal e tal, e a máquina faz, e depois tu aplicas e aquilo tem buracos de segurança, vulnerabilidades, etc. Também está a ser usado crescentemente para criar ferramentas de ataque, ferramentas que exploram vulnerabilidades, ferramentas maliciosas, software malicioso. Mas isso já, há malware a ser gerado por LLMs já há vários anos. Mas agora a superfície de ataque aumentou porque há isto, eu não vou dizer democratizar porque isso quer dizer outra coisa, mas isto massificou a possibilidade de se criar malware, enquanto que antigamente para criar malware a pessoa tinha que ter alguma experiência, agora qualquer palerma pode criar malware com poucos conhecimentos. E de repente passaste a ter e aliás, profusão disso. Os prompts que tu tens de fazer para que seja detectado uma vulnerabilidade num software e explorada essa vulnerabilidade num sistema que esteja na internet são extremamente básicos e não precisam de ser muito precisos. Tu podes simplesmente dizer: encontra uma vulnerabilidade neste site e explora. Isto chega. Sim. E isto é que vai acontecer e é altamente provável que ele consiga encontrar alguma vulnerabilidade. Pode não ser grave, pode ser uma vulnerabilidade que não permita grande coisa, mas tem havido modelos que têm surgido modelos novos, vários, não apenas o mais famoso deles todos, que é o da Anthropic, que é o Mythos, mas têm surgido vários outros, e até há quem esteja a dizer que consegue fazer o mesmo com uma combinação de pequenos modelos, e estão a detectar centenas de vulnerabilidades, algumas delas graves, em software. E pronto, isto vai mudar aqui um bocadinho o paradigma da segurança, ao mesmo tempo criar a possibilidade de se detectarem e resolverem problemas mais depressa e daqui a algum tempo, não sabemos bem quando, podermos ter software que é mais seguro do que temos atualmente. Isto não é impossível. Isto não é impossível de acontecer. Ora, também depende, como também já tivemos a ver, há estatísticas, por exemplo, no GitHub, em que o GitHub está a receber várias vezes mais a quantidade de código em apenas 3 meses do que recebeu no ano anterior. Portanto, a quantidade de código também está a aumentar, portanto, podemos por aí também correr a risco de estarmos a aumentar também a superfície de ataque. Sim, eu tenho andado a ler alguns artigos sobre isso e neste momento os projetos open source têm sofrido com um dilúvio de aportações de código, contribuições de código, que muitas vezes é código feito com IA, vibe coding, e quem mantém os repositórios, quem mantém os projetos está assoberbado porque tem de rever. Quando antigamente tinha 3 contribuições, de repente tem 300 e não há tempo nem recursos para validar e verificar aquilo tudo. E isso traz riscos enormes. E é menos problemático isso, porque eles, aí, nesse caso, podem simplesmente recusar a contribuição.
Mas é mais complicado quando simplesmente estás a receber relatórios de bugs, que podem ser ou não são fantasiosos. Podem ou não ser vulnerabilidades de segurança, ou podem não ser fantasiosos, mas serem menos graves do que se está a ser dado, do que está a ser reportado. E, no entanto, tudo isso tem de ser verificado, porque pode ser grave. Então, isso, de facto, cria muito trabalho. E aconteceu até há não muito tempo que quase todos eles eram lixo. Era lixo que estava a ser gerado por IA, usada por pessoas que querem ganhar fama, que querem ganhar notoriedade e reputação profissional, mas que de facto não tinha interesse técnico algum. Mas também já há responsáveis de projetos de software livre que estão a dizer que isso de facto aconteceu, mas até certo momento, e que agora estão a receber relatórios de vulnerabilidades de alta qualidade. Ok. E cada vez mais. Mas sabes que onde tu vês pessoas que querem projetar-se profissionalmente e ganhar reputação como contributores de código, campeões do lado do bairro, eu vejo às vezes propósitos mais sinistros. Pode acontecer. Uma das táticas de ataque para injetar código malicioso e isso tudo é a engenharia social, precisamente. Por exemplo, aquele famoso caso do hacker, supostamente, o grupo de hackers, isso é diferente. Com o nome Jiatan, usou esse tipo de pressão para tentar inserir o código nas dependências de um projeto, etc, etc. Mas isso foi um bocadinho diferente em várias coisas. Para já, eu estava a falar em reportar vulnerabilidades, não em contribuir código. São duas atividades diferentes. E no caso da segurança é comum reportar-se apenas a vulnerabilidade e não se submeter a contribuição para corrigir a vulnerabilidade. É o mais comum até. Mas de longe. Eu sei. É o que eu faço. E no caso do Jiatan, ele utilizou problemas pessoais e o facto do mantenedor do software não ter tempo, mas não necessariamente porque estava soberbado, mas porque não se estava a sentir bem psicologicamente. Sim, ele fez pressão psicológica para conseguir levar a sua avante. Isso foi depois já, porque ele obteve os privilégios, ele tornou-se basicamente o contribuidor principal do projeto durante algum tempo, com privilégios. Portanto, ele explorou essa vulnerabilidade psicológica e o cansaço por parte do mantenedor original, que lhe legou privilégios, e depois ele explorou, e ele fez essa exploração que tu disseste, não em relação ao projeto original, onde ele de facto já tinha os privilégios, mas em relação às distribuições downstream. Por exemplo, ele mandou e-mails para a Fedora, para a Debian, para o Ubuntu, para que essas distribuições incorporassem a versão que ele tinha alterado maliciosamente, e que essas distribuições ainda não estavam com a intenção de publicar imediatamente. Sim, mas era esse o paralelismo que eu queria fazer, é que num cenário assim mais sinistro, pode acontecer, por exemplo, que uma equipa de hackers queira manipular um projeto ou exercer pressão sobre um projeto para tentar inserir código malicioso numa dependência, numa biblioteca, seja lá o que for. Para esse efeito, podem, por exemplo, criar um dilúvio de falsos relatórios de bugs para ofuscar a sua atividade com excesso de informação. Poderiam, mas é provável não precisarem, porque o dilúvio existe mesmo sem eles o provocarem. Sim, mas podem acentuar essa situação. É só isso. Portanto, sim, sou eu a especular. Eu diria era o que eu faria se estivesse no lugar deles. Sim, eu diria que se estivesse no lugar deles, não irias precisar, ou seria altamente provável que não fosses precisar, porque esta questão das pessoas quererem ganhar reputação já existia ainda antes da questão da IA e de se utilizar IA para fazer estas coisas. Era relativamente comum acontecerem estas coisas, só que a escala era outra, porque essas pessoas tinham menos capacidade de submeter lixo. Eu faço aqui uma analogia com
a popularização, a massificação dos ataques militares com aparelhos teleguiados de baixo custo, vulgo drones, e como isso alterou os cenários militares. Eu acho que a poluição com IA no mundo da programação acaba por ser semelhante a esse processo, não é? De repente tu tens um sistema que funciona de determinada maneira que de repente é assoberbado com grande número de ataques em pequena escala que acabam por ter o seu efeito de grande escala, não é? É isso. É o código que fazemos. E ainda temos que falar da bronca que aconteceu com o Ubuntu, se calhar à pala destas coisas. Mas já lá vamos. Eu acho que não foi, mas sabes o que é preciso dizer? Este é o episódio 369 do podcast do Ubuntu Portugal e hoje é dia 6 de maio de 2026 e o podcast do Ubuntu Portugal é o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. Olha, mas vamos começar ainda antes disso com a nossa agenda, porque já no próximo sábado, dia 9, e depois no domingo, dia 10, vai decorrer o segundo Festival de Tecnologia Popular de Setúbal, na União Setubalense. Vai ter conversas, debate, vai ter oficinas, bancas, almoço convívio. Vão ser 2 dias para descobrir como libertar a tecnologia do sistema económico capitalista e pô-la ao serviço do povo. Vem aprender a usar alternativas, proteger a tua privacidade e a reparar dispositivos digitais e outros objetos. A entrada é livre, não é preciso ter conhecimentos prévios de tecnologia e venham daí porque a gente vai estar lá. A comunidade do Ubuntu de Portugal vai estar lá em peso. Até porque eu sou gordinho e vou lá estar. Tu és para aí 2/3 do peso da comunidade. Na União Soviética Setubalense, sim, dizias tu? É isso. Pronto, venham, a sério. Vai ser muito fixe. O ano passado foi muito fixe. Sim, o ano passado esteve lá a tia Ruth também, a botar faladura e mais uma série de gente e projetos interessantíssimos e tal. Uhum. Eu acho que é o sítio para estar para quem se interessa por essas coisas. Eu também acho. Naqueles dias é o sítio para estar. E sendo em Setúbal tem a grande virtude de, provavelmente, não prometo, poder haver choco frito. Pronto, do outro lado da estrada, literalmente. Lá não vai ser porque as refeições vão ser veganas. Então tofu frito, pronto. Olha, e por falar em IA no Ubuntu, deixa cá ver em que dia que foi há 9 dias, foi no dia 27 de Abril. Pois drama. O John Seeger, que é o vice-presidente da engenharia da Canonical, colocou no Discord do Ubuntu um post com o título O futuro da IA no Ubuntu. E depois explica que a intenção da Canonical integrar IA no Ubuntu a partir da próxima versão do Ubuntu, mas que a intenção não é fazer como faz o Google, como faz a Microsoft e como faz essas entidades todas que impingem em todo lado, independentemente da utilidade e da vontade das pessoas, mas que vão fazer de uma forma diferente e começando primeiro por capacitar as pessoas dentro da Canonical de compreenderem melhor esta tecnologia e de utilizar melhor, e depois de evitar situações em que acabe-se por gerar slop. Além disso, há uma intenção de alinhar com os valores do software livre, de diferenciar IA quando é usada de uma forma implícita ou de uma forma explícita. Por exemplo, o implícito seria utilizar um modelo que fizesse melhorar a qualidade da imagem da vossa webcam, ou que permitisse transformar texto em voz e voz em texto. Sim, falámos disso na semana passada. Pronto. E o explícito podia ser coisas como chatbots e outras coisas assim do género. Ora,
Mas para mim é muito importante definir se essas funcionalidades vão ser em inglês opt-in ou opt-out. Porque isso acho que é aquilo que define o que é a abordagem. Por exemplo, no Microsoft, em que é nem opt-in nem opt-out. É toma lá e vais gostar e é se quiseres. Pronto. Isto vai ser introduzido e vai funcionar de opt-in por várias razões. A começar porque a imagem do Ubuntu não tem espaço para adicionar-se modelos. Okay, a imagem do Ubuntu já é gigantesca e só esse motivo técnico já seria um motivo suficiente para ser opt-in. Mas a ideia é ser opt-in, utilizar modelos locais sempre que possível. Ou seja, não vai haver chamadas para servidores alheios, nem nada disso. A não ser que vocês queiram, porque vai haver a possibilidade de vocês terem isso. Mas isso implica também que vocês tenham que configurar os acessos a esses servidores, porque esses servidores simplesmente não estão ali a aceitar toda a gente a gastar capacidades loucas de computação e energia só porque sim. E água. Portanto, vocês têm que subscrever um serviço e configurá-lo, descarregar o software para usá-lo e configurá-lo. Um bocadinho à semelhança dos VPNs da vida. Um bocadinho diferente. Mas, mais ou menos. Mas pronto. E a ideia é também permitir que haja agentes a ajudar utilizadores a resolverem problemas técnicos no seu sistema. Aí já não me agrada assim tanto. Mas, como eu disse, tudo opt-in. Tudo opt-in. E é importante, está-se a olhar também para a questão do treino dos modelos, está-se a olhar para a questão do licenciamento dos modelos, para os pesos dos modelos, todos esses aspectos estão a ser considerados, e também a capacidade do próprio computador para correr aqueles modelos. A ideia não é fazer máquinas que não têm capacidade para correr modelos, tentar correr modelos e aterrar completamente a capacidade de computação da máquina, não é? Portanto, tudo isto está a ser tido em conta. Sim, até porque a RAM está pela hora da morte. Sim, não só, mas sim. Uma coisa que o John disse também é que não vai haver um kill switch global, porque ele não acredita que possa ser feito de forma honesta, e a partir disso pode parecer estranho e contraintuitivo, mas isso é uma declaração muito estranha. Mas se vocês pensarem um bocadinho vão ver que não, porque uma coisa é funcionalidades que a Canonical introduz e que o Ubuntu introduz e que estão geridos pelo Ubuntu, mas o que podem introduzir no vosso computador, que é IA, vocês podem introduzir coisas que não sejam através desses mecanismos da Canonical e do Ubuntu. E a partir desse momento não teria qualquer capacidade, o Ubuntu qualquer capacidade de os ligar ou desligar, porque nem sequer sabia que lá estava. E portanto não, é um argumento um bocado esfarrapado. Não é um argumento tecnicamente correto, porque se tu instalares um contentor com um modelo e não utilizares um mecanismo qualquer definido pelo Ubuntu, o Ubuntu não sabe que ele está lá. Portanto, não tem forma de o controlar sequer. Quanto mais saber como é que o há de controlar. Isto não quer dizer que não hajam formas de habilitar e desabilitar estas IAs que vão estar no Ubuntu. Não quer dizer isso. Apenas que não vai haver um kill switch global, que é um bocadinho diferente. Okay. Obviamente que na internet, esse local cheio de pessoas com capacidade de lidar com nuance e de ler um artigo inteiro, sim. Houve gritaria, houve peixeirada, houve deboche, houve archotes e forquilhas, houve pedidos de rolarem cabeças. Ainda há. Houve isso tudo. E continua a haver. Mas, enfim, está a ser interessante. Mas tu achas que as críticas que fazem à Canonical, do teu ponto de vista, então as críticas são ilegítimas, é isso? Depende das críticas. Pois, era aí que eu queria chegar. Depende das críticas. Para já... Sabes que podes ser acusado
aqui mesmo em direto, de ser um Canonical fanboy. Posso. Está bem. E de ser um Mark Shuttleworth Toy Boy. Não, isso é... Um quê? Ou de seres um boi. Muito simplesmente. Um boi sou. Mas, é assim, a minha opinião é que, enquanto isto for de facto opt-in, enquanto for baseado em modelos locais, que sejam software livre e que sejam de outras formas também abertos. Enquanto for possível ligar e desligar as coisas conforme o utilizador queira, eu estou ok por isso, porque eu só uso e só me afeta se eu quiser. E para quem quer estar lá e para quem não quer não está lá. É tão simples. Epá, independente, eu ainda não tenho conhecimento de causa suficiente para poder criticar. Critico quando vir, porque eu não sei como é que a Canonical vai implementar isso. E nem a Mas de qualquer Canonical maneira, sabe. O comunicado da Canonical já é diferente em termos éticos e até comerciais daquilo que a Microsoft tem feito com o seu sistema operativo. Mas as pessoas têm dito que é exatamente a mesma coisa, apesar disso. Não acredito que seja, mas testo quando estiver cá fora. É isso. E se for caso disso, mude de distribuição. Pronto, não morre ninguém. Pronto. Eu estou convencido que vai ser diferente. Se vai ser inteiramente bom ou não sei. Eu acho que a Canonical também ainda não sabe muito bem o que é que vai fazer, até porque eles estão a dizer que algumas coisas destas ainda não sabem também exatamente como é que vão fazer. Que apenas têm uma intenção de experimentar com isso nos próximos tempos e que vão, à medida que vão fazendo, vão evoluindo o plano. Portanto... Desculpa lá, haverá aqui algum FOMO, Fear of Missing Out? Haverá aqui um bocadinho de pânico no seio da Canonical de vamos tentar não ser deixados para trás, porque agora a EA está a Não diria bem que seja um medo, mas o que o John disse claramente é que os clientes estão a pedir. Mas quem são os clientes? Os clientes da empresa, da Canonical. Os clientes, os grandes clientes, as empresas, sim. Não é? Pronto. Vamos lá ver se não dá raia. Vamos lá ver se não dá raia. Vamos ver. Porque imagina que os clientes decidem implementar uma solução qualquer com IA embutida na gestão de um viveiro de servidores ou coisa assim, e aquilo dá raia e vem tudo abaixo e acontece a asneira da grossa. Mas depois de quem é a responsabilidade? A responsabilidade é do cliente. Vamos ver. Porque a responsabilidade da Canonical é que ela entregar ao cliente o que o cliente quer. Então, mas o cliente, se quiser tirar de uma ravina, a malta faz empurros. Deixa-os ir. Eles pagam e depois atiram-se. O cliente, eu estou a imaginar a conversa dos clientes a telefonarem para a Canonical assim: eu estive aqui a ler o relatório da McKinsey e eles dizem que isto aumenta a produtividade em 80%, também quero. Pois, é mais ou menos Pronto, isso. amigo, it's your funeral. Yeah. O que a Canonical vai fazer é empacotar modelos como Snap, distribuí-los. Compartimentados. Exatamente. É uma das grandes vantagens dos Snaps. Pronto, lá está ele a defender os Snaps. Raspar-te a isto. É verdade. Eu acho que isso vai permitir às pessoas terem um maior controle. Não é perfeito, obviamente, nada é perfeito, mas acho que vai ser interessante. Pois, a pala da porcaria dos snaps é que as imagens do Ubuntu agora pesam quase 1 tera de tamanho, por causa dessa porcaria, dos snaps, a porcaria dos snaps. Porque os snaps são... eles estão pre-seeded, mas não estão completamente instalados quando instalas o sistema. Eles são instalados... Curioso. Então, mas para isso mais valia mandarem com o Snapd e o Core e pronto. Sim. E depois o pessoal instalava aquilo que queria. Alguns estão lá. O do Firefox está. O do... Não lembro agora qual é o sistema de áudio que faz toda a canalização de áudio interna do Linux também está. Não, já não é o Pulse. Já não é o Pulse. Não. Bolas. Mas esses estão, mas outros não estão. Todos. E isso é interessante. É feito durante a instalação, é que eles são instalados.
Pois é, bebê. E mais. Para além deste drama, Ainda houve outro que é drama. um drama muito bonito, ainda houve outro drama com o Ubuntu. E foi um Mais. drama daqueles upa. Houve É mais. Houve outro Vamos lá, drama. então. Ainda antes desse drama, houve um outro drama com o Linux todo. Pois é. É o Uma copy fail. vulnerabilidade Uma em vulnerabilidade várias no distribuições. kernel, sim. Há um módulo de criptografia que tem uma vulnerabilidade que permite alocar memória de uma forma que depois pode ser alinhado com memória de alguns tipos de binários que têm permissões adicionais para correr como root, e isto permite correr qualquer coisa com permissões de root. Inclusive é uma shell, mas na verdade é qualquer coisa. E aparentemente uma vulnerabilidade que já existia há 8 anos. Há bastante. 9? Há bastante tempo. Não sei exatamente quanto é que era. Eu acho que eram 8 ou 9 anos. Ele apareceu a meio de 2016. Sim. Portanto, já há quase 10 anos. Ou 2017, uma coisa assim já. E o que é... E é interessante porque a vulnerabilidade em si não é especialmente grave, porque é preciso ter já acesso local ao sistema, mas em algumas circunstâncias, como por exemplo ter sistemas partilhados com múltiplos utilizadores ou com contentores controlados por diferentes entidades, porque isto também permite ultrapassar a segurança oferecida pelos contentores. Em sistemas que se partilhados, isto pode ser particularmente grave. Agora, se for no vosso portátil que só vocês é que utilizam, explorar essa vulnerabilidade tem alguma mais complexidade, mas pode ser feito, porque o que está a ser feito agora é um tipo de vulnerabilidade comum, é comprometer-se bibliotecas que são dependências de software que as pessoas utilizam ou que as pessoas desenvolvem. E foi por aí que as várias distribuições foram apanhadas na curva, certo? Não, as distribuições não foram apanhadas na curva por isso. Então? Eu já lá vou. Mas o que significa que através destas bibliotecas essa vulnerabilidade pode ser explorada e vocês podem estar a atualizar um software e ele vir já com com um exploit para essa vulnerabilidade. Pronto, é a forma de vocês poderem ser comprometidos. As distribuições, elas todas incluíram esse módulo do kernel. Alguns, como as distribuições da família Red Hat, nem sequer vinham como um módulo, vinham compilado dentro do próprio núcleo do sistema. Portanto, não malandros. E todas as distribuições desde 2017 até às do início deste ano tinham esta vulnerabilidade, porque tinham versões do kernel vulneráveis. Não tinha o Ubuntu, não tinha o Fedora e acho que uma versão de Arch que também já saiu com um kernel mais recente, que já depois do Ubuntu e do Fedora. Posso acrescentar aqui um comentário completamente desnecessário e gratuito? Obviamente, é por isso que a gente cá está. Os governantes havia era de ver isto é uma pouca vergonha, como é que é possível só neste país? É verdade. Ora, isto são 50 anos de compadrio, ok. Pronto. Então, mas como é que uma vulnerabilidade destas, que tem um impacto aparentemente tão grande, quer dizer, tão grande não, relativo, vá, como é que demorou tanto tempo até isto ser apanhado? O que é que aconteceu? Porque acontece, não se olhava para aquela parte do kernel há muito tempo. E ela disse, às vezes é preciso estar à procura. Isto foi descoberto por uma pessoa que teorizou que isto podia acontecer e depois pediu-se a uma IA para criar o exploit. Era isso que eu ia perguntar a seguir. Mas foi uma pessoa que teorizou. Na sequência daquilo que estávamos a dizer há bocado, tu achas que um agente de IA especialmente configurado para fazer este tipo de exploração de vulnerabilidades poderia ter apanhado isto em tempo útil? Tempo útil foi, desde que não, assim, tempo útil é sempre, porque há sempre pessoas que passaram a estar protegidas. Agora, se estás a dizer mais cedo, sim, mais cedo. Talvez, sim. É assim, a IA não se cansa. Não tem,
humores, não tem fome, não tem sono, não tem... não exige melhores salários e condições de trabalho. Não se aborrece. Portanto, pode ser utilizada para ajudar a encontrar problemas. Mas neste caso, foi um humano que teorizou que isto podia acontecer. Portanto, não. Grandes humanos, afinal eles ainda são úteis. Por pouco tempo, sim. E não só como comida, atenção. Exatamente. O episódio desta semana tem o patrocínio Soylent Green. Soylent Green. Novas batatas fritas Soylent Green. Saboreie pessoas. O que é interessante é que quando esta vulnerabilidade foi publicada, começou um ataque à infraestrutura web do Ubuntu. Esse é o terceiro drama de que eu queria falar. Pronto. E toda a infraestrutura web do Ubuntu foi abaixo. Não aguentou este ataque, que é aquilo que a gente chama um ataque distribuído de negação de serviço. Basicamente, DDoS. Sim. Basicamente, são enviados pedidos aos servidores numa escala tão grande que eles deixam de conseguir responder a pedidos. E durante vários dias, a infraestrutura do Ubuntu esteve em baixo, com a exceção dos mirrors oficiais e não oficiais. Os servidores se espelham. Há quem diga, não sou eu que digo, há quem diga, quais são as tuas fontes? Agora não sei, mas há quem diga que, eu li escrita aí algures, não me lembro bem onde, que esse DDoS poderá ter sido uma tentativa de atrasar a distribuição de uma atualização que colmatasse essa vulnerabilidade na tentativa de explorar essa vulnerabilidade a correr, porque a equipa, as pessoas, a pessoa eventualmente que estaria a explorar isso, se calhar tinha um alvo em vista e uma atualização teria bloqueado a capacidade de explorar isso. É altamente especulativo, mas não sei se isto faz algum sentido, sentido para ti. Faz algum sentido. Eu próprio teorizei isso mesmo. É claro que há outros motivos. O grupo que reclamou ser o atacante, que é um grupo, como é que era? Era Ciberresistência Islâmica do Iraque. Sim, do Iraque, exatamente. Que é um grupo filiado com o Irão, ou pelo menos alinhado ideologicamente com o Irão, com o regime iraniano. Reclamou o ataque, tentou extorquir o Ubuntu, inicialmente, e depois, quando viu que não estava a resultar, fez apelos a que fossem feitos outros ataques para explorar essa vulnerabilidade. Ou seja, quiseram lançar uma fatwa à Canonical por serem infiéis. Mas essa história toda cheira-me a esturro, porque se eles quisessem de facto ter um impacto muito grande no adversário militar, no inimigo, que são os Estados Unidos, teriam atacado estruturas que corressem produtos da Microsoft. E também já o fizeram. Nada disso faz muito sentido. Há pouco tempo mandaram abaixo o Office 365 durante 5 horas. Ai, tão bom. 5 horas de paz e sossego. Sim. Também mandaram abaixo. Não usem o Office 365. Usem soluções como o Collabora Online, ou Nextcloud, ou LibreOffice. Também atacaram o Internet Archive. Espera aí, aí já se estão a meter com a malta, pá. Agarrem-me, pá, que eu vou lá ao Iraque e parto-lhes a boca toda, caralho. E até há pouco tempo, pelo menos, os ataques deles tinham sido sempre ideológicos, mas desta vez tentaram extorquir. Portanto, pode ser que esteja... Extorquir o quê? Da Canonical? A Canonical é uma das empresas mais pequenas e menos financiadas deste universo. Como é que eles decidem? Isto cheira-me a esturro porque não faz muito sentido. É um alvo pequeno que também não tem capacidade de resposta. Também a empresa foi atacada e foi alvo de tentativa de extorsão. Está bem, mas não... É uma empresa que com contas péssimas. No negativo há vários anos, como observador. Pronto. Mas nada disto, eu não sei, acho tudo isto muito estranho. A mim cheira-me a operação da Mossad, camuflada com verniz de iraquianos em cima para fingir que é outra coisa. A mim não me parece, a mim pareceu-me que era um alvo fácil e que exploraram um alvo fácil.
um alvo fácil, a Canonical, com a tralha toda compartimentada em snaps e mas, tudo, e Kubernetes e o Java 7. Repara que isso, uma coisa é um produto, outra coisa é um serviço. A infraestrutura da Canonical, para quem se tem prestado alguma atenção, é frágil. Nos últimos meses, se tu tentasses aceder, por exemplo, ao blog do Ubuntu, 1/3 das vezes ele não respondia. Isto é muito interessante. Aliás, isto é dramático por várias razões, mas uma delas é que, pela primeira vez, eu vejo o Diogo a dizer mal da Canonical. Já tenho dito. Acho que no último episódio eu disse mal também. Eu sei, eu estou a brincar contigo, porque há muita gente que diz isso, que tu és estás sempre a defender a Canonical e que és um banana e que não tens coluna vertebral e que és um vendido à Canonical e que recebes dinheiro por baixo da mesa e comissões da Canonical e que e que fazes parte do lobby Big Canonical e recebes dinheiro do Jorge Soros Ubuntu, e esses gajos Big todos. Ubuntu. Sim, Big Ubuntu. Sim. Enganaram-se no Diogo, não sou eu. Há um outro Diogo que recebe dinheiro da Canonical. Ouvi dizer que até trabalha lá e tudo. Mas pronto. Mas sim, a infraestrutura da Canonical é bastante frágil. Eu sei de mais coisas assim que é frágil e de mais pessoas que se queixam com alguns motivos legítimos da infraestrutura. Peraí. Tu conheces fragilidades da Canonical que não podes divulgar? Sim. Tu sabes que ao dizer essas coisas assim publicamente corres o risco de seres raptada no meio da rua um dia destes para dentro de uma carrinha da Mossad, certo? Pronto. Disse fragilidades não ou pior, de um grupo de terroristas antissnapistas. Pronto. Olha, essa escumalha. Essa escumalha, pá, como é que é possível? Mas pronto. Quem tem prestado atenção tem reparado que não é propriamente a infraestrutura mais resiliente que existe. E acho que eles têm vindo a fazer vários ataques mais pequenos, a testar os pontos fracos e para onde é que haviam de começar, e que depois fizeram um ataque maior. Mas isso é publicidade péssima para uma empresa que oferece serviços de internet e servidores e distribuições para servidor. Então, mas o Ubuntu Server e essa tralha toda. Mas não, isso não são serviços, isso são produtos. Produtos, sim, claro. Mas é... O que é que a Canonical corre nos seus servidores? Não me digas que é Azure da Microsoft ou uma coisa assim. Não sei onde é que eles... francamente, espetacular. Francamente, não sei onde é que eles correm. O que é que vocês usam nos servidores? É o Windows 2000. Não, é Ubuntu. Eu sei que é Ubuntu. Eu sei que outras coisas utilizam em alguns dos serviços deles. Não usam a mesma coisa em todos. Em particular, os mais novos e os mais recentes não são a mesma coisa. Mas quem tenha prestado atenção, o blog é frágil. O Discourse é frágil. O Matrix agora está melhor, mas durante muito tempo foi frágil. Mas frágil porquê? Porque não aguentava a carga. Mas isso é uma questão então de número insuficiente de servidores ou servidores pouco poderosos? Não é um problema de software? Não é um problema de software. É uma questão de gestão de infraestrutura e de serviços. E de logística? Não creio que seja de logística. É mesmo de gestão de tecnologia. Mas é por falta de dinheiro para fazer a manutenção, para adquirir mais capacidade? Tu não podes falar assim, esquecido. Falta de dinheiro não creio que seja. Qual é a verdadeira causa? Não sei. Pessoas, seres humanos, talvez seja. Não sei se pode ser falta de pessoas, pode ser pessoas erradas, não sei dizer. Então preciso despedir essa malta toda. Pronto. Acho que despedir toda a gente é uma forma de fácil de resolver problemas. Sim, pronto. Sim. Aliás, foi assim que o Twitter fez. Exatamente. Pronto. E resultou muito bem, como nós sabemos. Se a Canonical não se põe a pau, ainda é comprada, muda de mãos e fica na posse de outro multimilionário sul-africano. E só há mais dois que são pessoas terríveis. Já te imagina, mas nesse dia
Canonical comprada pelo Elon Musk seria... Eu tinha de apagar o disco, deitar fora os CDs do Ubuntu que tenho em casa, e passava tudo para Debian ou Arch e tchau. Arch, sim, acho que sim. Compilado de raiz. Não, tinhas de mudar era para Gentoo. Para Gentoo ou para fazeres o LFS, o Linux from Scratch. Ai, pá, isso era maravilhoso. Então, Miguel, o que é que tens feito? Olha, neste momento estou a tentar escrever os controladores para a motherboard. Não, nenhum deles então, vai já assim... não tens computador? Epá, tenho computador tecnicamente, mas ainda estou a tentar pô-lo a trabalhar. Sim, nem o LFS faz-te escrever os controladores, mas faz-te compilá-los. Sim. Pronto, mas no compilar é que está o ganho, já dizia a minha avó. Exatamente. E, olha, mas adiante. Foi uma semana cheinha de dramas. Dramas. Aquilo parecia... Eu li as notícias, era uma atrás da outra, parecia uma telenovela ou um daqueles reality shows passados em ilhas desertas. Era assim... Foi uma coisa fabulosa. Eu espero não haver mais notícias destas, sim, porque... Fogo, no dia de hoje, obrigadinho. No dia de hoje, eu creio que já está tudo recuperado, ou praticamente tudo recuperado. A Canonical tem comunicado pouquíssimo a este respeito. O que é um erro. Eles disseram há 5 dias que estavam sob ataque. Há 13 horas pediram desculpa e que ainda estão a implementar mitigações. O status page deles, que teve em baixo, ironicamente. Como é que é possível? Eu tinha coisas para dizer, mas não posso. Não, mas se quiseres eu digo por ti. Desculpa, é amadorismo. Tens a página que diz o estatuto dos teus serviços e não está separada dos serviços que é suposto monitorizar. Desculpem lá. Até eu, que não percebo nada disso, percebo que é preciso compartimentar as duas coisas. Concordo. Mas pronto. Houve uma pessoa e é preciso despedir não só a equipa que gera isso, como é preciso despedir a equipa de comunicação, porque um dos erros que estas empresas cometem é ter uma comunicação opaca que só gera desconforto e ansiedade nas pessoas e ninguém sabe o que é que está a passar, etc, etc. E uma boa comunicação consegue colmatar isso. E não é comunicação de relações públicas, dizer, está tudo bem, não há nada para ver, os americanos estão a 100 km de Bagdade e os tanques a passar lá atrás. Não. Uma comunicação precisa, objetiva e que diga, passa-se isto, e honesta também, não é? Passa-se aquilo, estamos a fazer mitigações, mas ir saindo cá para fora uma atualização. É assim que as pessoas funcionam. O timing deste ataque foi interessante, porque tipicamente a seguir a uma release, e foi a seguir já a release que começou o ataque, há muita gente que tira férias na Canonical. E além disso, foi à beira de um fim de semana, portanto ainda menos gente estava a trabalhar. Então é gente que analisou o comportamento das equipas na Canonical, conhece as rotinas, provavelmente alguém que está lá infiltrado ou que consegue obter informação. Tudo isto é informação open source, portanto não é preciso infiltração. Mas eu não acredito que tenha sido um grupo iraquiano a fazer isto. Não é difícil. Não vejo os motivos e parece-me demasiado sofisticado. Há aqui uma lógica. Eu não acho e que seja. Provavelmente... Eu não acho que seja demasiado sofisticado. Acho que é tão sofisticado como qualquer outro ataque dos dias de hoje. E não será uma distração para outro ataque que está a ocorrer nos bastidores, a injetar uma vulnerabilidade aí algures? Não parece. Não será um ato de prestidigitação? Não. Consegui pronunciar. Em que tu abanas a mão direita e enquanto o público está a olhar para a mão direita tu fazes a marosca com a mão esquerda? Não parece. Era o que eu faria se estivesse no lugar deles. Mas nesse teu caso, tu não irias conseguir fazer esse outro ataque porque estava tudo em baixo. Não necessariamente. Eu tenho os meus recursos. Eu tenho os meus recursos. Mas olha, Diogo, tu não subestimes a minha capacidade como ácaro. Durante o dia de hoje ainda houve mais ou menos uma hora em baixo dos PPAs. Oh meu Deus. Durante a nossa noite. Durante a manhã
à madrugada também houve um problema com um dos portais da Canonical e depois também de manhã. O site do Metal as a Service também teve meia horita em baixo. Eu acho que tu não pronunciaste bem o nome desse serviço. Metal as a Service? Uhum. É pronunciado da seguinte maneira. Metal as a Service! Pronto. O site da Canonical também teve mais ou menos meia horita em baixo. E isto não quer dizer que tenha sido por causa do ataque, pode ter sido uma outra operação de manutenção. Porque foi à mesma hora do que o do MAS, pelo que me faz suspeitar que está relacionado e que pode ter sido uma ação de manutenção. Pois, há aqui vários sites da Canonical que tiveram em baixo à mesma hora e que faz pensar que terá sido uma ação coordenada de manutenção. Aquela vulnerabilidade que foi detectada, isto porque não chegámos a referir isso, já foi sanada nas distribuições todas ou ainda está por aí pendurada? Não sei se todas. A Red Hat só ontem, ao fim do dia, é que tinha patches para os kernels todos. As outras distribuições, eu não sei se têm todas as versões do seu kernel já resolvidas, porque parece, as pessoas pensam que não, mas as distribuições não têm apenas um kernel, nem sequer para a mesma versão da distribuição. Sim. Por exemplo, Canonical tem kernels diferentes para os diferentes serviços de cloud, onde correm o Ubuntu, tem para diferentes tipos de hardware, tem kernels otimizados para determinadas coisas, kernels para certas certificações de segurança. Certo, mas especificamente aqueles onde está esta vulnerabilidade, onde esta vulnerabilidade foi detectada. São muitos. Nos teus computadores pessoais, por exemplo, tu sabes se isso já foi sanado? No meu já está. E em que versão é que tu estás? Já está, sim. Aliás, eu tenho o 2404, também tinha ali um 1604 que deixou de estar suportado, tenho agora de fazer o upgrade, mas esse nunca teve vulnerável, porque é demasiado antigo. Ora, deixa cá procurar aqui. Copy fail. Isto em direto, ao vivo, isto é televisão. Pronto. Yeah. Isto é a vida a acontecer em tempo real. Não cheguei lá. Podem ouvir o teclado do Diogo Constantino, as migalhas no meio das teclas, o sebo que tapa as letras, está lá tudo. Aqui, ao vivo, em direto, sem artifícios, sem verniz. Tenho aqui o CVID. Sem nada a esconder, a não ser aquilo que o Diogo sabe dos podres da Canonical. Nada. E que não quer dizer aqui. Porque pode arranjar chatices. E depois é raptado por uma carrinha cor de laranja e púrpura. Só para terem ideia, haviam 157 kernels vulneráveis no Ubuntu. Nice. Isto é difícil de ver porque são muitos. Nós queremos saber se estamos vulneráveis. Se fizeram atualizações, é altamente provável não estarem. Estou aqui a ver versão a versão e kernel a kernel porque é difícil de ver isso. Ora, há um artigo no blog do Ubuntu que fala disso. E que tem instruções para vocês validarem. E também para aplicarem mitigações manuais caso não tenham feito as atualizações caso queiram. Mas o Ubuntu e outras distribuições, todas as aulas já publicaram patches. Portanto, façam atenção e atualizem os vossos sistemas. O Luís Ribeiro está aqui a dizer no chat, o 1604 ainda deve ter o Heartbleed. Não tem. Não tem porque é mantido. Aliás, acabou o mês passado o suporte estendido de segurança para o Ubuntu 16.04. Agora, quem paga tem mais 2 anos. Quem paga ainda mais. Portanto, mais 50% do que pagavam antes. Há muita gente que na cena de o quê? Tenho que pagar mais? Então vou atualizar. Mas eu creio que a maior parte dos que ainda usavam vão pagar. Mas quem é que ainda usaria uma versão tão antiga? Empresas. São 10 versões. Empresas. Eu conheço pessoas... Empresas de quê? Todo tipo de coisas. Eu conheço empresas que ainda há pouco tempo usavam 12.04.
Mas por alguma razão específica? Porque tem máquinas que só correm essa versão e custa-lhes mais dinheiro substituir a frota toda do que atualizar uma versão? Ou o que é que se passa aqui? Eu gostava de perceber. Assim, há dois tipos de razões normalmente. Software que só corre nessas versões e desleixo. Ok, desleixo. É isso. O Luís Ribeiro está aqui a dizer o rover em Marte, o módulo, como é que se chama? Scorre Debian, não é Ubuntu. Curiosity, sim. Opportunity, e qual é que era o... Não sei. Aquele que era movido a energia nuclear? Pois não sei já. Tinha um mini reator? Já não sei. Acho que era o Opportunity. Bom, não tenho a certeza, não interessa. Mas corria Debian. Era Debian. Pois, estás a ver a superioridade de Debian. E aposto que era Debian com plasma. Sim. Que é dentro do... Pouca gente sabe isto, mas o pequeno veículo de exploração em Marte da NASA, aquilo não é autónomo. Isto é autónomo. Não, é um anão que está lá dentro com um portátil que tem Debian com plasma e está ali há anos que ele está em Marte a comer bolachas e... Bolachas Maria, sim. Bolachas Maria e água destilada. Reciclada. Reciclada, pois, tem que ser, não é? Porque não há água em Marte ainda. Ninguém descobriu. Debian não tinha o kernel manhoso com o bug. Debian... O Luís Ribeiro está aqui a dizer Debian. Tu queres dizer Debian ou Devuan? Ele devia querer dizer Debian. A tecla ao lado. Ou Debian. Porque há uma versão do Debian que é o Devuan que não tem o Systemd. Sim. Eu arranco com a é capaz de haver algum kernel de Debian que não tem, mas não. Isso vai ser sanado rapidamente porque a comunidade Debian é espetacular. É verdade. E é tipo simplesmente o melhor grupo de pessoas do mundo que mereciam um prémio Nobel coletivo. Sim. Da paz e da concórdia. Pronto. Olha, e com isto chegamos ao fim deste episódio. Já. Sim, já cá estamos há muito tempo. E resta dizer que este show é produzido por mim, Diogo Constantino, pelo Miguel, pelo Tiago Carrondo e talvez seja editado pelo Alexandre Carrapice. Não sei se esta semana ele ainda está de férias ou não. Portanto, até para a semana. Esqueceste de dizer que ele é o Sr. Podcast. Pois é.